A mente humana é capaz de conceber o infinito, mas o homem, no dia a dia, vive confinado em um universo de desejos finitos e ansiedades sem fim. Pare e pense por um momento. Você já sentiu essa sensação? Essa busca incessante por algo que você não consegue nomear? Uma ansiedade que te persegue, mesmo quando você atinge aquele objetivo que parecia ser a chave para a sua felicidade? Talvez o emprego dos sonhos, a casa perfeita, ou até mesmo aquela viagem tão esperada. Por um breve instante, há uma euforia, mas logo esse sentimento de vazio retorna. Você não está sozinho. Estima-se que mais de 30% da população mundial sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E muitos de nós vivemos uma vida inteira nessa busca incessante, como se fôssemos Sísifo empurrando uma pedra-montanha acima, apenas para vê-la rolar novamente. Essa sensação de insatisfação crônica é uma característica marcante da experiência humana moderna. Vivemos em uma sociedade que nos bombardeia com promessas de felicidade. Compre isso, alcance aquilo, seja como fulano. Mas, mesmo quando conseguimos o que desejamos, a alegria é fugaz. Por quê? Porque estamos presos em um ciclo de desejos que nunca se completa. Hoje, vamos embarcar em uma jornada filosófica profunda e transformadora, com um dos pensadores mais radicais e incompreendidos da história, Baruch Spinoza. Sua filosofia não é apenas um conjunto de ideias complexas, mas um verdadeiro manual de instruções para a mente humana. Vamos descobrir como Spinoza pode nos ajudar a entender a origem de nossa ansiedade e, mais importante, nos guiar por um caminho para uma liberdade e paz duradouras. Se você já se sentiu preso nesse ciclo de insatisfação, este texto é um farol. Prepare-se para ver a si mesmo e ao mundo de uma forma completamente nova. Para compreender a cura de Spinoza, precisamos primeiro entender o diagnóstico que ele fez da nossa condição. Ele olhou para a humanidade e percebeu que nossa maior fonte de sofrimento é, paradoxalmente, a própria busca pela felicidade, ou, como ele havia, a busca incessante por objetos que julgamos bons para nós. Vivemos em um mundo onde somos constantemente incentivados a buscar a próxima grande conquista. Um carro novo, uma promoção, o reconhecimento social, ou até mesmo a aprovação de alguém que admiramos. Cada um desses objetivos parece ser a chave para a plenitude, mas, na realidade, eles apenas alimentam um ciclo de insatisfação. Spinoza nos apresenta um conceito central em sua filosofia: o conatus. Em latim, conatus significa esforço ou tendência, e para Spinoza, é a força fundamental que define todos os seres vivos. É o impulso natural de perseverar em nossa existência, de aumentar nosso poder de agir, de expandir nossa presença no mundo. Imagine uma árvore que estende suas raízes para buscar água, ou um animal que caça para sobreviver. Nos seres humanos, o conatus se manifesta como o desejo de crescer, de nos sentirmos vivos, de sermos mais do que somos. Parece algo positivo, e é. Mas o problema surge quando, por falta de conhecimento, direcionamos esse conatus para objetos externos que acreditamos nos completarão. Pense naquilo que você mais deseja neste momento. Talvez seja um novo smartphone, uma viagem exótica, ou até mesmo a validação de alguém importante para você. Acreditamos que, ao alcançar esse objetivo, seremos finalmente felizes. Sentimos um desejo ardente, uma paixão que nos impulsiona, e por um breve momento, quando o conquistamos, experimentamos a alegria. Mas o que acontece depois? O smartphone se torna obsoleto, a viagem vira uma memória, e a validação de alguém logo é substituída pela necessidade de mais. A alegria inicial se esvai, e o vazio retorna. Spinoza chama isso de insatisfação crônica, o ciclo vicioso de perseguir objetos finitos para satisfazer um desejo infinito. Por exemplo, imagine uma pessoa que sonha com uma promoção no trabalho. Ela trabalha incansavelmente,
visualiza o momento em que será reconhecida e finalmente consegue o cargo. Por alguns dias, há euforia. Ela se sente no topo do mundo. Mas em pouco tempo, novas responsabilidades surgem, o estresse aumenta e ela começa a desejar a próxima promoção, ou talvez um emprego ainda melhor. O que parecia ser a solução para sua felicidade revela-se apenas mais uma etapa em uma corrida sem fim. Spinoza nos mostra que estamos presos em uma ilusão. Acreditamos que nossa liberdade está na capacidade de escolher o próximo objeto de desejo, mas, na verdade, somos escravos das paixões que esses objetos despertam em nós. O problema não é a falta de algo, mas a crença de que algo externo pode nos completar. Se a busca por objetos externos nos leva ao sofrimento, o que podemos fazer? Spinoza tem uma resposta radical, que começa com uma verdade incômoda, mas libertadora. Não somos tão livres quanto pensamos. A maioria de nós acredita que temos total controle sobre nossas escolhas, como se nossa vontade fosse uma entidade independente, flutuando acima das leis da natureza. Mas para Spinoza, isso é uma ilusão. Ele argumenta que tudo o que fazemos, nossos desejos, nossas decisões, nossas ações, é o resultado inevitável de uma cadeia de causas e efeitos. Somos parte de um sistema determinista, onde nada acontece por acaso. Para ilustrar, imagine uma pedra rolando por uma montanha. Se a pedra pudesse pensar, ela poderia se iludir, acreditando que está escolhendo rolar porque quer. Mas nós, observadores, sabemos que seu movimento é determinado por fatores como sua forma, a gravidade, a inclinação do terreno e o impulso inicial. Da mesma forma, nossas escolhas são moldadas por nossas experiências passadas, nossas emoções, nossas inclinações biológicas e as informações que recebemos do mundo. Por exemplo, você pode decidir comprar um café hoje porque está cansado, porque viu um anúncio, ou porque é um hábito. Cada uma dessas decisões tem uma causa, mesmo que não a percebamos conscientemente. Essa visão pode parecer limitante à primeira vista. Se tudo é determinado, onde fica a nossa liberdade? Mas Spinoza nos convida a abandonar a ideia de que somos uma exceção às leis da natureza. Ele propõe que tudo o que existe é parte de uma única e infinita realidade, a qual ele chama de Deus ou natureza. Em latim, Deus sive natura. Esse não é um Deus pessoal, como uma figura religiosa tradicional, mas a totalidade de tudo que existe, a ordem perfeita e necessária do universo. Nós, seres humanos, não estamos separados dessa natureza. Somos apenas modos ou expressões particulares dessa única substância infinita. Se o universo é um oceano, nós somos as ondas. Cada uma é única, com sua forma e seu tempo, mas inseparável da água do oceano. Essa perspectiva é revolucionária, porque nos força a repensar nossa relação com o mundo. Não somos agentes isolados, mas parte de uma teia interconectada de causas e efeitos. Nossa ansiedade muitas vezes vem da crença de que somos responsáveis por tudo, que temos o poder de moldar o mundo sozinhos. Spinoza nos mostra que essa é uma ilusão que nos aprisiona. A verdadeira liberdade, segundo ele, não está em escolher sem causas, mas em entender as causas que nos movem. Ao compreender as emoções, as ideias e as influências que moldam nossas ações, podemos começar a agir de forma mais consciente, não como escravos das paixões, mas como agentes que operam com clareza. Se somos parte de uma ordem causal da natureza, como podemos exercer qualquer tipo de controle sobre nossas vidas? A resposta de Spinoza está na sua Física das Emoções, um mapa detalhado de como nossos sentimentos funcionam. Ele nos ensina que, assim como o universo opera sob leis racionais, nossas emoções também seguem uma lógica que podemos compreender. No centro dessa física está novamente o conceito de conatus. Ele não é apenas um impulso para sobreviver, mas a força essencial que nos empurra para perseverar em nossa existência e aumentar nosso poder de agir.
Pense em uma planta que se inclina em direção ao sol para crescer. Esse movimento não é uma escolha consciente, mas a manifestação de sua natureza buscando mais vida. Em nós, o conatus se manifesta em nossos desejos de crescer, aprender, criar e nos conectar com o mundo. É o que nos faz levantar da cama pela manhã, mesmo em dias difíceis. Spinoza faz uma distinção crucial entre dois tipos de emoções: paixões e ações. As paixões são emoções passivas, que surgem de causas externas que não entendemos completamente. São sentimentos como tristeza, inveja, medo ou raiva. Essas emoções diminuem nosso conatus, nosso poder de agir, porque nos tornam reféns das circunstâncias. Por exemplo, quando sentimos inveja do sucesso de um colega, nosso foco está no que nos falta e não no que podemos criar ou alcançar. Isso nos paralisa, reduzindo nossa capacidade de agir. Por outro lado, as ações são emoções ativas, que surgem do nosso próprio entendimento e clareza. São a alegria, a confiança e, no seu grau mais elevado, o amor intelectual. Essas emoções aumentam nosso conatus, nos dando mais poder e liberdade. Pense na satisfação que sentimos ao aprender algo novo, resolver um problema ou criar algo com as próprias mãos. Essa alegria vem de dentro, não depende de validação externa e nos faz sentir mais vivos. Essa distinção é a chave para o desenvolvimento pessoal, segundo Spinoza. Ele nos diz que a tristeza é qualquer coisa que reduz nosso poder, enquanto a alegria é qualquer coisa que o aumenta. O objetivo não é eliminar as emoções. Isso seria impossível, pois somos seres afetivos. Mas entender suas causas para que possamos buscar mais ações e menos paixões. Por exemplo, imagine que você sente raiva após uma discussão com um amigo. Em vez de se deixar consumir pela emoção, Spinoza sugere que você pare e analise. Por que estou com raiva? Será que interpretei mal as palavras do meu amigo? Será que estou projetando minhas inseguranças? Ao entender a causa, a raiva perde força, e você pode agir com mais clareza, talvez iniciando uma conversa para resolver o mal-entendido. A grande promessa de Spinoza não é a eliminação das emoções, mas o conhecimento de suas causas. A verdadeira liberdade, para ele, começa com o autoconhecimento. Quando somos tomados por uma paixão, seja raiva, ciúme ou tristeza, agimos como um marinheiro em um navio à deriva, levado pelas ondas sem controle. Spinoza nos convida a sermos o capitão, que entende as correntes, os ventos e o próprio navio. O primeiro passo é observar as emoções sem se identificar com elas. Em vez de dizer, eu sou uma pessoa com raiva, diga, neste momento, a emoção da raiva está presente em mim. Essa mudança de perspectiva nos permite analisar a emoção como um evento da natureza, sujeito a causas e efeitos. Por exemplo, se você sente ciúme do sucesso de um colega, pergunte-se: o que está causando esse ciúme? É a comparação com ele? É o medo de não ser suficiente? Ao identificar a causa, o ciúme começa a perder seu poder. Spinoza argumenta que uma emoção só pode ser superada por outra emoção mais forte. Mas, em vez de depender de paixões externas, como a alegria temporária de uma compra ou a validação de alguém, podemos cultivar a alegria que vem do entendimento. Quando você compreende a causa de sua raiva, por exemplo, ela se dissipa, porque a clareza da razão preenche o vazio da ignorância. A razão não suprime a emoção, ela a ilumina. Essa abordagem nos leva à definição de virtude em Spinoza. Para ele, ser virtuoso não é seguir um código moral externo, mas agir de acordo com a nossa própria natureza. E qual é a nossa natureza? É o nosso conatus, o impulso de perseverar e aumentar nosso poder. Portanto, a virtude máxima é viver pela razão, porque a razão é nossa ferramenta mais poderosa para entender e agir no mundo. A virtude é a liberdade, e a liberdade é viver conscientemente, guiados pela razão, e não por paixões que não entendemos. Um exemplo prático.
Imagine que você está lidando com a ansiedade antes de uma apresentação no trabalho. Em vez de se deixar dominar pelo medo, você pode analisar: por que estou ansioso? É o medo de falhar? É a expectativa dos outros? Ao entender que a ansiedade vem da incerteza, você pode usar a razão para se preparar melhor, focar no conteúdo da apresentação e aceitar que nem tudo está sob seu controle. Essa mudança de perspectiva reduz a ansiedade e aumenta sua confiança, transformando uma paixão em uma ação. Se a liberdade é viver pela razão, o objetivo final dessa jornada é alcançar a alegria mais elevada que um ser humano pode experimentar: o amor intelectual a Deus, amor Dei intellectualis. Para Spinoza, Deus não é uma figura religiosa, mas a natureza, o universo em sua totalidade, a ordem perfeita e necessária de todas as coisas. O amor intelectual a Deus é a alegria suprema que surge do entendimento claro e distinto da nossa própria natureza e do nosso lugar na ordem infinita do universo. Esse estado é a harmonia e a paz que sentimos quando percebemos que não somos seres isolados, mas partes essenciais de um todo majestoso. É a alegria que um cientista sente ao descobrir uma lei da natureza, ou que um artista sente ao criar uma obra que reflete a beleza do mundo. É uma alegria que não depende de nada externo, mas do conhecimento. Quando alcançamos esse estado, as paixões destrutivas, como inveja, ciúme ou medo, perdem o sentido. Compreendemos que a felicidade de outra pessoa é uma manifestação da mesma natureza que nos compõe, e a tristeza se transforma em aceitação. Spinoza também oferece uma visão única de imortalidade. Para ele, a imortalidade não é a sobrevivência de uma alma pessoal, mas a eternidade da parte de nossa mente que compreende as verdades universais. As ideias confusas e os desejos finitos desaparecem com a morte, mas o que compreendemos da ordem eterna da natureza permanece, porque é uma ideia na mente de Deus. Quanto mais vivemos pela razão, mais nos conectamos ao eterno, mais imortais nos tornamos. Por exemplo, quando você contempla o ciclo de vida de uma planta ou a vastidão do céu estrelado, você se conecta a algo maior. Essa conexão traz uma paz que não depende de conquistas materiais ou validação externa. É a paz de saber que você é parte de uma ordem infinita, onde tudo tem seu lugar. Nossa jornada começou com a ansiedade moderna, a busca incessante por algo que não conseguimos nomear. Spinoza nos mostrou que essa ansiedade é a consequência de uma ilusão, a de que somos livres para escolher e que objetos externos podem nos completar. Ele nos apresentou o conatus, a força que nos move, e nos ensinou a distinguir entre paixões que nos diminuem e ações que nos fortalecem. O caminho para a liberdade é um processo de autoconhecimento e uso da razão para combater as emoções destrutivas. A verdadeira virtude é viver de acordo com nossa natureza, guiados pela razão. E o destino final é o amor intelectual a Deus, a alegria suprema de entender nosso lugar na ordem eterna da natureza. A filosofia de Spinoza não é um caminho fácil, mas é um caminho que promete uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar. O que você pode fazer hoje para começar? Observe suas emoções. Da próxima vez que sentir uma emoção intensa, pare e pergunte: qual é a causa real desse sentimento? O que ele está me dizendo? Por exemplo, se você sentir inveja nas redes sociais, analise se é a comparação que está te afetando e busque focar em suas próprias conquistas. Busque alegria ativa. Envolva-se em atividades que aumentem seu conhecimento ou sua capacidade de agir, como aprender uma nova habilidade, escrever ou ajudar alguém. Essas ações geram uma alegria duradoura que vem de dentro. Contemple a natureza. Tire um momento para observar a ordem do mundo ao seu redor, o crescimento de uma planta, o movimento das nuvens ou a complexidade de uma interação humana. Sinta a conexão com a vasta teia da qual você é parte. Spinoza nos convida a sermos não apenas observadores, mas participantes conscientes da vida.
Sua filosofia é um convite para abandonar as ilusões que nos aprisionam e abraçar a liberdade que vem do entendimento. Você está pronto para começar essa jornada?